Olá, pessoal, passando para fazer um comentário sobre uma série bem interessante chamada Califado, que está no Netflix. Mas tomarei essa série como pano de fundo para falar sobre ideologia, principalmente agora nesse momento em que a gente vive de pré-eleição. A gente percebe o quanto que a ideologia, que muitas vezes não permite que a gente enxergue o posicionamento do outro, não permite que a gente escute o que o outro tem a dizer, acaba atrapalhando a conversa, acaba atrapalhando a comunicação. O califado, eu tenho algumas anotações, tá? Então eu vou ficar olhando aqui as anotações para não perder nada. O Califado, então, é uma série sueca que fala principalmente de fanatismo religioso e de como algumas pessoas são cooptadas pelo Estado Islâmico, neste caso, para defender ali uma posição. E se defende uma posição justamente por uma questão ideológica. O que é a ideologia, né? Ideologia é como se fosse um conjunto de ideias que a gente, na realidade, não consegue perceber exatamente quando nasceu na gente, quando que se criou na gente. Só que a gente acredita nessas ideias e defende essas ideias. E quanto mais a ideologia é forte em cada uma das pessoas, mais a gente se distancia daquilo que é diferente e se aproxima daqueles que falam a mesma língua. Essa é a questão da bolha, né? Por que se fala assim, cada um fica na sua própria bolha? Porque você só vai conversar, só vai escutar, só vai dar razão àquelas pessoas que pensam e falam aquilo que você acredita, ou seja, aquilo que faz parte da sua ideologia. É muito difícil a gente passar na vida sem ter ideologias. A ideologia faz parte, sim, de uma constituição humana. Todos nós temos, e a gente não percebe muitas vezes para que lado que está indo a nossa ideologia. Mas a ideologia tem, sim, um ponto importante na nossa vida, porque é a nossa possibilidade de defender os nossos pontos de vista. O problema é quando a ideologia me afasta do contraditório. Eu não aceito o contraditório. Outro problema que se mostra bastante nessa série é quando a ideologia ela é usada para destruir uma nação, destruir pessoas, numa imposição muito forte de uma única ideia. Pela série O Califado, e a gente sabe que é verdade que isso acontece, de meninos e meninas, né, moços e moças que são cooptados para lutar pelo Estado Islâmico, mas poderia ser um outro grupo, porque eles acreditam que sofrem algum tipo de opressão, então a ideologia do opressor é uma ideologia que acaba carregando muita gente, então são pessoas sofredoras, são pessoas que de alguma forma existe um opressor que quer te destruir, e aí você precisa se juntar àqueles que querem defender a sua vida. E nisso é como se tivesse uma lavagem cerebral mesmo, que a pessoa não consegue entender os posicionamentos e acha que qualquer um que é contra aquilo que ela pensa é um inimigo a ser destruído. Isso é o que acontece nessas guerras de religiões, mas também nas guerras políticas. Talvez aqui no Brasil a gente não tenha, pelo menos por enquanto, a guerra no sentido de destruição através das armas, mas não significa que isso não pode acontecer, porque as pessoas acreditam tanto que um lado é bom por excelência e o outro lado é ruim, é o inimigo, é o demônio.
Independe quem você acredita, se o seu lado é mais para lá ou mais para cá, independe. A questão é que quem acredita que o seu lado é bom, acredita que o outro é ruim. E essa é um tipo de ideologia que a gente carrega, que quando ela está num nível mais adequado, num nível mais tranquilo, vamos dizer assim, eu consigo defender então as minhas ideias, mas consigo discutir com os outros e até repensar aquilo que o outro está dizendo como contrário ao que eu penso. Agora, quando a ideologia ela começa a ficar forte demais, ela se torna nefasta na nossa vida. Ela é prejudicial porque ela nos cega e nos tapa os ouvidos. A gente não consegue realmente escutar aquilo que o outro traz pra gente como algo diferente. Se faz alguma coisa em nome de, né? É interessante a gente pensar na ideologia e no quanto que as pessoas acabam se agarrando a certas ideias, principalmente como defesa de si, do seu próprio corpo, ou do corpo social, ou daqueles que sofrem. E em função disso, é em nome de alguma coisa. No califado, na série O Califado, é em nome de Alá e é em nome de uma população que precisa sobreviver, né? Se aquele grupo for destruído, toda a população ali que faz parte desse Estado Islâmico iria desaparecer. Então, por isso é necessário destruir o inimigo, destruir quem quer nos destruir, para que esse povo sobreviva. É claro que isso, de uma forma muito contundente, acaba sendo a crença das pessoas que estão ali lutando, das pessoas que estão ali brigando e acreditando que realmente o seu povo pode ser destruído. Passando, né, para a política, o que a gente tem visto, principalmente nesse momento em que há uma polarização direita e esquerda, esse discurso de destruição do outro é um discurso também muito recorrente e é onde a gente tem que tomar cuidado. Na medida em que eu acho que aquele que pensa contrário a mim é um canalha, é um sem caráter, é um burro, é um ignorante, é uma pessoa que não deveria ter o direito de pensar nem de falar, eu já estou mergulhado num tipo de ideologia de destruição. Num tipo de ideologia onde eu sempre vou me colocar no lugar do bom, da bondade, da virtude, e o outro sempre será o lado ruim da história. Isto é muito complicado, porque quando as pessoas estão neste lugar, elas realmente não percebem isso. E usam justificativas maravilhosas, e aí a gente tem a psicanálise, né, com todo o mecanismo de defesa da racionalidade, porque é possível você buscar informações, é possível você buscar pesquisas que vão de encontro àquilo que você pensa. Então, sim, eu sou inteligente, eu sou do bem, eu sou do bom, porque eu defendo X pessoa, ou porque eu acho que aquele outro é um mau caráter, é o demônio em forma de pessoa. Se eu penso assim, se eu não consigo enxergar um equilíbrio numa relação, então eu estou muito tomada pela ideologia, por essa ideologia que eu acredito. Então, o problema é justamente a polarização, né? Quanto mais eu me levo por uma ideologia,
mais eu vou ser contrária à outra pessoa, mas eu não vou aceitar de forma nenhuma que aquele outro pensamento chegue a mim. E a única forma da gente ter uma proteção de não ser invadido pelo pensamento contrário, pelas ações contrárias, é pela destruição do outro. Então, na medida em que eu acredito demais na minha ideologia, acredito que realmente esta minha bolha, porque, como eu disse, eu só procuro pessoas que pensam como a mim, eu só procuro pessoas que falam o que eu acredito. E bato palma, né? É assim, nossa, como você é maravilhoso porque você falou isso, como você é o máximo porque você fala aquilo que eu penso. E não existe a possibilidade de um contraditório. Poxa, mas será que é isso mesmo? Não, ninguém aceita. Ninguém aceita um porquê, um porém, ninguém aceita. Então, na medida em que eu faço isso, o grupo, esse grupo ideológico, vai tentar se proteger e a proteção é a destruição do outro. A gente vê isso neste momento político em todos os lados, não é de um lado só, mas é muito prejudicial para a população, para a sociedade, quando eu aponto o outro e digo ele é do mal, ele é o inimigo que precisa ser destruído, porque ele defende ali uma posição política contrária à minha. Então, no Califado, na série O Califado, a gente percebe de uma forma muito clara o que pode acontecer com a ideologia, com isso que a gente tem dentro da gente. Por ideologia, a gente converte a palavra do outro, a gente inverte a palavra do outro, a gente subverte a fala do outro. Então, pela ideologia, eu escuto o outro do jeito que eu quero escutar. Eu não escuto o outro do jeito que ele fala ou na defesa que ele faz. Obviamente, uma das coisas mais importantes que a gente faz quando defende muito uma ideologia é inferiorizar o outro. Então, o outro é canalha, o outro é burro, o outro é mau caráter, o outro é o demônio na terra e que precisa ser exterminado. E ele é quem o defende. Há uma coisa assim da gente se cegar àquilo que o outro poderia oferecer no seu contraditório. Eu não escuto. E é isso que acontece. Obviamente, em função da ideologia, a gente tem muitas leituras para todos os lados e a gente usa, em função da ideologia, a nossa inteligência, a nossa possibilidade de cognição e de construção de teorias, a gente usa a nosso favor. Por isso, a gente só se identifica e a gente só vai atrás de quem fala a mesma coisa que a gente, e quem não fala isso se torna realmente o inimigo a ser exterminado. Eu penso, né, no Califado, é uma série que eu já vi, aliás, já vi mais de uma vez, e faz tempo que eu vi. Acho que é uma série interessante, mas principalmente para a gente tentar fazer esse link com o que a gente está vivendo e não permitir que se chegue a isso, né? Não permitir que eu defenda tanto um lado, o lado X, seja ele qual for, a ponto de acreditar que qualquer um que seja contrário a este lado seja meu inimigo e precise ser exterminado. Não tenho direito a viver. Algumas ações sociais acabam mostrando isso, né? Quando há uma negação de liberdade de expressão, quando algumas ações são defendidas enquanto outras são tomadas como terroristas. Então, se a gente chega neste ponto de acreditar que tudo o que vem do outro lado, do que pensa diferente de mim, é um ataque à minha integridade, é mortal a mim,
e que ele não pode existir nem enquanto pessoa, nem enquanto grupo, nem enquanto ideia. Então eu já estou tomada demais pela minha ideologia. A minha ideologia, ela não pode chegar a ser destrutiva no sentido de que outra ideia, outras formas de pensamento sejam tomadas como absurdas e que precisam ser destruídas. Espero que quem não assistiu o Califado assista. É realmente uma série que dá para maratonar e dá para discutir bastante coisa. Até!